Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas ao nosso quarto e último encontro do curso de Boas Práticas na Gestão Financeira de Projetos. Eu me chamo Amanda Alves Prado. Na tela aparecem o meu rosto e os meus ombros. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, cacheados, volumosos na altura dos ombros, castanho escuro e com alguns fios brancos no topo da cabeça. Meus olhos também são castanho escuro e eu estou usando um fone de ouvido preto pendurado no pescoço e uma camiseta branca. Ao fundo tem uma parede verde bem clara. Hoje eu vou falar mais sobre prestação de contas. A prestação de contas é a última etapa da gestão financeira de um projeto cultural. É a etapa em que vão ser realizadas as conferências, da realização dos objetivos e também da realização dos gastos de acordo com o planejamento do projeto. Ao longo do curso, eu vim falando sobre algumas práticas que dariam como impacto numa boa prestação de contas. Quando eu digo boa prestação de contas e boas práticas, eu quero dizer as ações que vão fazer você ter uma gestão de projeto mais tranquila, com ações que são corretas e de acordo com o edital, para você evitar problemas e desafios ao longo do desenvolvimento da sua ideia, do seu projeto. Se você ainda tem medo da prestação de contas, eu te convido a assistir os 3 primeiros vídeos desse curso e agora eu vou relembrar com você algumas dessas práticas que eu fui compartilhando ao longo desse conteúdo. Então vamos lá. O planejamento é um guia para usar ao longo do desenvolvimento do projeto, do começo até o fim. Faça os ajustes necessários, mas sempre consulte antes a equipe de coordenação do seu edital. Organize um orçamento com margem e flexibilidade. Não deixe os valores muito justos e nem uma descrição muito objetiva e detalhada de cada item. Tenha uma pessoa cuidando só das contas do seu projeto. Cuide bem de todos os comprovantes de pagamento e de gastos. Conheça bem os objetivos do seu projeto. E reveja o que você pensa e como você se sente em relação ao dinheiro. Todas essas práticas que eu falei agora estão melhor desenvolvidas nas outras aulas, principalmente na aula 1, que eu falo de planejamento, e na aula 2, onde eu falo da gestão financeira. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo que você assista antes desse. Tem muito conteúdo que é complementar. Essa imagem que eu coloquei aqui para você diz muito sobre a lógica de realização do projeto e da gestão financeira. Todas as etapas estão muito conectadas, desde o planejamento, a realização e a finalização. A falha em uma delas vai com certeza impactar e pode trazer problemas na realização da próxima. A prestação de contas geralmente é composta por 2 relatórios. Um relatório descritivo das atividades, onde você vai inserir texto e também fotos, vídeos e outros comprovantes da realização dos seus objetivos. Além disso, você também vai precisar colocar nessa descrição as solicitações de alteração que você fez ao longo do projeto e os e-mails ou comunicados de aceite e autorização para as alterações. Tudo isso compõe o seu relatório descritivo. O outro relatório é o relatório financeiro, que é dele que a gente vai falar um pouco mais hoje. Esse relatório financeiro é apresentado em uma tabela, como aquela que eu apresentei na aula anterior. E todos os gastos vão estar descritos ali em ordem cronológica, de acordo com o seu extrato bancário. Todos os extratos bancários, notas fiscais, cupons fiscais, recibos e comprovantes de pagamento também fazem parte desse relatório de prestação de contas. Alguns editais exigem 2 e até 3 prestações de contas. São prestações intermediárias e depois a prestação de contas final. É comum que nas prestações de contas intermediárias você precise apresentar apenas os relatórios e lá na prestação final você apresenta as notas fiscais e recibos e a pessoa que está te acompanhando vai conferir cada um desses documentos junto à sua tabela. Por isso é tão importante manter uma organização desses documentos. Alguns editais não exigem que você apresente a nota fiscal, os comprovantes todos no final do processo. Você vai precisar apresentar apenas alguns relatórios. Mesmo assim, é obrigatório por lei guardar por alguns anos esses documentos. Em média, 5 anos. Alguns editais vão pedir mais, alguns podem pedir menos. Mas em média, 5 anos é o tempo que você precisa guardar todos esses comprovantes. Então, para que eles sejam úteis e legíveis ao longo desse tempo,
Como eu falei na aula anterior, é fundamental escanear ou fotografar e manter em segurança esse arquivo digital. Seguindo na nossa conversa, eu vou tratar aqui de algumas perguntas que são bem recorrentes em relação à prestação de contas. A primeira delas é: quando é que eu posso começar a organizar a minha prestação de contas para não ter problemas lá no final? E aí essa resposta é fácil. Desde o começo do projeto. Quando o dinheiro cai na sua conta, é o momento de começar a organizar a prestação de contas. Você precisa já organizar aquela sua tabela, lançar a primeira entrada de dinheiro nesse formulário e a cada pagamento, a cada ação que você for despender recurso do projeto, você precisa atualizar a sua prestação. Não porque você vai precisar apresentar a qualquer momento, mas lembre-se das histórias que eu contei lá na aula 2. Ter esse material organizado vai te ajudar com certeza na gestão financeira e na gestão das atividades em geral do seu projeto. Então, a minha recomendação é que você comece a prestação de contas assim que o dinheiro entra na sua conta, né, na conta bancária. Mas como assim? Se a prestação de contas é a apresentação de relatório e comprovação da realização das atividades, das ações previstas, como é que eu começo quando eu recebo o dinheiro? É um jeito de dizer, a cada ação, a cada pagamento, o convite que eu faço aqui é que você atualize, ou que a pessoa responsável por essa função mantenha esses dados, esses documentos organizados e atualizados. A segunda pergunta que eu trouxe aqui para a gente conversar é: que documentos são válidos para comprovar os pagamentos? Existem algumas diferenças de edital para edital, então eu vou tratar de maneira mais geral e fazer uma indicação. A nota fiscal hoje é bem mais simples para as pessoas emitirem notas fiscais. Os prestadores de serviço autônomos, eles podem abrir uma MEI, que o processo de abertura é todo online. O processo de emissão de nota fiscal é um pouco mais complexo, depende de cada cidade, né? Em cada cidade vai existir um sistema e uma lógica e uma logística também para você solicitar autorização de emissão de nota fiscal. Mas, em geral, são processos que a gente consegue fazer online e presencialmente apresentar alguns documentos e em 2 ou 3 dias é possível ter autorização para emitir uma nota fiscal de serviços como MEI. Então, a comprovação mais recomendável é a nota fiscal. Alguns editais delimitam valores, por exemplo, até R$1.000 é possível comprovar prestação de serviço com recibo simples, mas compras de equipamentos são sempre comprovadas com notas fiscais. Alguns editais permitem o chamado reembolso, que é quando você pode sacar o dinheiro ou transferir o dinheiro para uma pessoa, um colaborador, uma pessoa que faz parte do projeto, e essa pessoa vai utilizar esse dinheiro da maneira que ela precisar e só depois apresentar para você os comprovantes. O reembolso é utilizado muito, por exemplo, para o transporte. Então, você deposita uma verba de transporte para a pessoa e depois ela junta todos aqueles recibos, né? Comprovante de recarga de bilhete único, por exemplo, print dos gastos com transporte por aplicativo e te devolve esses comprovantes e você monta a sua prestação de contas. Esse tipo de comprovação é bastante complexa, porque gera uma desorganização, já que você não tem o controle de todos os recibos no momento em que os gastos são feitos, e em alguns editais eles já não são aceitos. Então, os recibos de pessoa autônoma, cupons fiscais e notas fiscais são os documentos mais mais recomendáveis. Lembrando que todos esses documentos devem ser direcionados ao proponente, à pessoa proponente do projeto. O que é que isso quer dizer? Mesmo que o projeto seja gerido coletivamente, então vamos dizer que tem 5 pessoas que são da organização, do núcleo de organização do projeto. Essas 5 pessoas vão ter acesso ao cartão de débito ou então a senha ou acesso da conta corrente pela internet e vão poder fazer compras e pagamentos. Mesmo que sejam pessoas diferentes fazendo os pagamentos, todas as notas fiscais devem ser direcionadas ao proponente, à pessoa proponente do projeto. Por isso que eu disse lá na primeira aula que o número do CPF ou o número do CNPJ da pessoa ou da empresa proponente deve ser um dado que está disponível para todas as pessoas que vão fazer compras. Então, eu não posso emitir uma nota
no meu CPF, e aí meu companheiro de projeto emite no CPF dele, e aí a pessoa proponente é a terceira pessoa. Então, esses documentos, eles não são aceitos lá na prestação de contas. Já já eu falo o que acontece quando um documento não é aceito na prestação. Vou falar de uma terceira pergunta que tem a ver com isso. E se eu perder algum comprovante de pagamento? Geralmente é possível fazer uma justificativa, né? Existe flexibilidade. Eu estou trazendo aqui, desde o primeiro encontro, muitas regras, né? Uma lista grande de regras para você seguir. Na verdade, são propostas de práticas, e porque a regra principal é cumprir o que você planejou no seu projeto e as regras que estão contidas no edital. Isso é princípio. Você, quando se inscreve, quando tem um projeto aprovado, você concordou em seguir essas regras. Isso, então, não deve ser novidade. Apesar de serem muitas regras, né? Existe sim flexibilidade e possibilidade de negociação na maior parte dos casos. Então, se um comprovante apagou, enfim, uma nota fiscal se extraviou e você não conseguiu uma segunda via com a empresa, em geral é possível justificar, porque você vai poder demonstrar, rastrear esse gasto de acordo com seu extrato bancário. Por isso é muito importante fazer sempre os pagamentos diretamente para as pessoas, não pagar em conta de terceiros, isso inclusive não é nem permitido. Porque se você, por um acaso, pede o comprovante, você tem uma outra maneira de comprovar para onde foi direcionado esse dinheiro. De toda maneira, como regra, você não pode perder um comprovante. Tanto nesse caso de perder o comprovante, quanto no caso de colocar um CPF errado, por exemplo, isso gera a possibilidade desse documento fiscal não ser aceito e de você ter que devolver o recurso referente a essa compra, porque você não está conseguindo comprovar como é que esse gasto foi feito, deixar esse dinheiro totalmente rastreável. Então, pela regra, isso não é possível. Claro, converse, negocie, tenha flexibilidade, proponha flexibilidade para a pessoa que está trabalhando com você, coordenando esse processo. Outra pergunta bastante frequente é: quanto tempo eu preciso guardar os comprovantes? Eu acabei de falar, né? Alguns editais, isso vai depender muito do edital, mas um tempo médio é de 5 anos. Em geral, no mínimo 5 anos é necessário guardar esses documentos. Para fazer essa guarda de documentos, além de uma pastinha com os documentos impressos, isso é cada vez menos útil, porque as notas fiscais são emitidas online, né? As notas fiscais são digitais, a maioria delas. Os outros comprovantes, principalmente os cupons fiscais, que eles são impressos naquele papel amarelinho que apaga muito rápido, devem ser fotografados, escaneados, enfim, digitalizados e guardados em arquivo digital, tá bom? Por último, uma pergunta que eu separei aqui, que tem a ver com a aula anterior: eu sempre vou ter que apresentar o meu relatório de prestação de contas, o relatório financeiro, numa planilha de Excel? Em geral, sim. Cada edital traz um modelo de tabela, né? Não de planilha de Excel, mas uma tabela, modelo, onde você vai precisar apresentar as suas contas. Se você tem muita dificuldade com Excel, você pode criar essa tabela usando outra ferramenta, como o Word, por exemplo. Em último caso, fazer à mão. Mas é imprescindível seguir o modelo que é apresentado no edital. A planilha de Excel auxilia porque existem ferramentas para fazer as contas, é mais fácil organizar, incluir e excluir linhas, por exemplo. Se você ainda tem dificuldades e não assistiu a nossa terceira aula, depois no final dessa volta lá e assiste, porque tem um tutorial completo para você aprender a criar e a utilizar uma tabela para a prestação de contas financeiras no seu projeto. Eu vou contar agora algumas experiências e práticas que eu vivi no meu universo de trabalho, para você entender um pouco sobre que práticas são recomendáveis ou não a partir desse ponto de vista da minha experiência. Entre 2015 e 2016, eu fui técnica de acompanhamento de projetos na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, na cidade de São Paulo. Nesse período, eu fiz o acompanhamento de 59 projetos que eram desenvolvidos por coletivos culturais em todos os bairros, todas as regiões da cidade de São Paulo.
No que consistia esse acompanhamento técnico? Eu era a pessoa, uma das pessoas, existia uma equipe fazendo isso, mas eu era uma das pessoas que recebia os pedidos de alteração, de remanejamento, de prorrogação de prazos, que dava orientações técnicas, né, tirava as dúvidas sobre o edital em que as pessoas tinham se inscrito, tinham sido contempladas. E eu também realizava visitas técnicas, né? Ia até onde o projeto, as ações do projeto eram desenvolvidas, para verificar como é que elas estavam sendo desenvolvidas, qual era a relação dos públicos, dos moradores em torno, enfim, era um edital que previam ações de intervenção urbana em praças, parques, então era bastante importante esse acompanhamento presencial também. Essa experiência me trouxe algumas percepções sobre como as pessoas lidam com a gestão do seu projeto cultural, a gestão financeira e a prestação de contas. Então eu vou contar um pouquinho dessa experiência aqui. Uma coisa que era bastante recorrente era no dia da prestação as pessoas chegarem com aquela pastinha ou um envelope cheio de notas fiscais soltas, completamente desorganizadas, assim, você me pediu as notas fiscais de comprovação, estão todas aqui. Só que era impossível fazer uma conferência com os documentos apresentados dessa maneira. Então, as pessoas tiveram que voltar para casa com a sua pastinha, o seu envelope, ou então passaram algumas horas lá na minha mesa de trabalho organizando tudo para depois a gente fazer a conferência. Então, não faça isso, né? Se você está com as suas notinhas acumulando numa caixinha, numa pastinha, e elas não estão organizadas, organize, coloque todas em ordem cronológica, né? Faça o link, identifique que nota é referente a que gasto, isso é bastante importante. Isso acontecia muitas vezes, na maior parte das vezes, por falta de experiência mesmo. As pessoas nunca tinham feito uma prestação de contas. A única informação que o edital trazia era que era necessário apresentar a comprovação, então as pessoas não se preocupavam com essa organização, mas ela é fundamental para agilizar o processo de conferência e para garantir que todas as informações estão sendo prestadas de maneira correta. Outra coisa é que acontecia muito atraso, muito pedido de prorrogação, porque a prestação de contas ficou para a última hora. Então, nesse caso que eu estou contando para você, os projetos eram desenvolvidos entre 6 e 8 meses. Então, imagina, as pessoas estavam realizando projetos com ações na rua, então você está naquela situação de carregar a caixa, de ligar o equipamento de som, de atender as pessoas, de ir comprar o lanche, de comprar um equipamento, um material que faltou de última hora, né? Aquela correria de desenvolvimento de uma atividade na rua. Não sei se você já teve essa experiência, mas acredito que você possa imaginar que é uma coisa, né, bastante corrida, então é muito fácil perder um documento, uma nota ao longo desse processo, né, dessa ação. Imagina passar 6 meses fazendo esse tipo de ação todo fim de semana e deixar para depois desses 6 meses só juntar as notinhas, os comprovantes, o comprovante do cartão de crédito, o cartão que você passou no débito. Aliás, vou aproveitar a deixa para dizer que cartão de crédito não é permitido, né, no uso da gestão financeira de projetos culturais. Todas as compras têm que ser feitas com débito ou outra forma de pagamento rastreável, como Pix ou boleto bancário, por exemplo. Então, deixar a organização da prestação para a última hora não é nada recomendável. Eu recomendo, sim, reservar um período dentro do escopo do seu projeto, lá do seu planejamento, para organizar, revisar essa prestação de contas. Isso pode ser bastante útil, mas organizar do zero, depois do fim do projeto, com certeza dá problema. Sempre deu. Todas as vezes que eu vi isso acontecer, deu problema. Nesse aspecto, né? Não são problemas impossíveis de solucionar, mas são problemas que vão te atrapalhar. Por exemplo, uma coisa que acontece bastante nos editais da Prefeitura de São Paulo, que tem uma regularidade bastante frequente, é que as pessoas têm o desejo de encerrar um projeto realizado num ano e concorrer no mesmo edital no ano seguinte. Se você não consegue organizar a sua prestação de contas e apresentar em tempo, mesmo que a prestação esteja correta,
seja aprovada depois, você não pode concorrer no ano seguinte porque a sua prestação não foi finalizada. Quanto mais tempo você demora para apresentar, mais tempo ela demora para ser analisada, aprovada, e isso impede que você concorra em outro edital na mesma secretaria, enfim, do mesmo patrocinador. Outra coisa que aconteceu bastante nesse trabalho é que eu recebi muito perdido, muito perdido. Então eu tentava marcar a visita técnica, tentava marcar a prestação de contas parcial ou final, e a pessoa dizia, semana que vem, daqui 2 dias, me liga depois. Uma série imensa, interminável de desculpas para atrasar esse processo. As pessoas davam perdido mesmo, mas dentro dessa lógica, né, de ter a documentação e as informações desorganizadas. Então, o grande problema nesse aspecto, pelo menos nessa experiência, não foi a realização do projeto. E eu acredito sinceramente que as pessoas 99,9% das pessoas que recebem dinheiro, especialmente dinheiro público, para realizar ações, têm sinceridade e realizam muito mais até do que elas planejam e colocam na proposta de edital. Isso eu estou dizendo que eu acredito, mas eu acredito porque eu vi acontecer durante a minha experiência na gestão pública. As pessoas realmente realizam o que elas colocam no edital. O recurso do edital, em geral, é muito mais baixo em relação às ações que são entregues. Essa história, se você não atua na área cultural e tem a crença de que artistas e produtores ganham muito dinheiro sem fazer nada, que a Lei Rouanet é uma grande fonte de renda para pessoas que não fazem nada, então eu te convido a conhecer melhor esse universo, você vai verificar que isso não é verdade. Então, eu entendo que essas coisas, esse perdido, esse deixar para a última hora, não organizar as notas fiscais, acontecem mesmo por falta de experiência e por falta de seguir uma dinâmica, né, de organização com a gestão financeira do projeto ao longo do desenvolvimento, desde o planejamento, e que desembocam numa prestação de contas tumultuada, que atrasa, que te impede de realizar mais coisas em menos tempo. Então, como é que a gente soluciona, né? Vamos lá, a ideia aqui é trazer boas práticas, não experiências ruins. Como é que a gente soluciona essa questão? A minha orientação para você que está aqui buscando essa informação é mantenha uma boa comunicação com a pessoa que é a técnica, o técnico de acompanhamento do seu projeto. Cada edital, em cada nível, cada patrocinador vai ter um acompanhamento diferente. Eu sei que na Prefeitura do município de São Paulo e em outros editais da cidade de São Paulo, que é onde eu tenho maior experiência, esse acompanhamento ele é mais próximo. Então, a pessoa técnica, você vai ter o número de celular dessa pessoa, você vai poder entrar em contato mais vezes, tirar dúvidas com mais frequência. Essa pessoa provavelmente vai fazer pelo menos uma visita técnica no seu projeto. Claro, se o momento permitir, esse acompanhamento é mais próximo. Nos editais do PROAC, que são do Governo do Estado de São Paulo, esse acompanhamento às vezes é feito online, por telefone, por conta, né, da dinâmica espacial. Então, tem projetos, a Secretaria de Estado da Cultura está na cidade de São Paulo e tem projetos aprovados em todo o estado. Então, as visitas técnicas se tornam um pouco inviáveis. Mas esse acompanhamento existe, mesmo que ele não seja tão próximo. Nos editais em nível federal, de instituições federais, é menos próximo ainda porque a dinâmica de acompanhamento se torna mais difícil por conta das distâncias. Mas mesmo que a pessoa técnica não te busque, não entre em contato contigo para fazer esse acompanhamento, essa pessoa, essa figura sempre existe. Então é muito importante se reportar a ela, tirar dúvidas e sempre manter essa boa comunicação, essa boa relação. Isso vai te ajudar. Eu não estou dizendo aqui para você forçar uma amizade, ser amiga dessa pessoa para tentar buscar alguma vantagem, né? Ou escapar por aqui ou por ali de alguma coisa que você fez errado. Isso provavelmente não vai ser possível, porque essa pessoa também está atendendo às suas regras lá dentro do seu trabalho. Algumas pessoas evitam essa aproximação, dão perdido, né? O famoso perdido que eu comentei agora há pouco, imaginando que o papel dessa pessoa técnica é fiscalizar os erros, né? Buscar quais são os erros, onde é que você está falhando no desenvolvimento do seu projeto.
E é justamente o contrário. Imagine que essa pessoa está lá no escritório trabalhando, fazendo acompanhamento, como eu contei nesse caso aqui, de 59 projetos. Quanto menos trabalho, quanto menos erros, quanto mais ela, na verdade, puder contribuir para evitar que os erros aconteçam e que ela precise orientar acertos e redimensionamentos, melhor para ela, né? Ela vai querer menos trabalho. Então, essa pessoa não é a fiscal do erro, é a pessoa que vai te dar suporte para você fazer as coisas da maneira correta, seguindo as regras que estão postas e que você concordou quando assinou o contrato para receber o recurso do edital. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre prestação de contas. Vamos repassar? Mantenha os comprovantes sempre em dia e em ordem. Comece a sua prestação de contas no dia que o dinheiro cair na sua conta. Mantenha em ordem e conectados planejamento, execução e prestação de contas. Cuidando de cada etapa, no final vai dar certo. E mantenha um bom relacionamento, uma boa comunicação com a pessoa e a equipe que vão acompanhar a realização do seu projeto. Seguindo essas boas práticas, eu tenho certeza que você vai realizar um projeto com mais clareza, tranquilidade e alegria para realizar muito mais. Eu agradeço você que me acompanhou nesses 4 encontros, fico à disposição para dúvidas e questões e espero encontrar você em outro momento. Grande abraço, até mais!